Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje, segunda-feira, dia 13/7, e vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Iremos iniciar nessa semana várias unidades novas, então, unidade 6 em vários componentes curriculares, tá? A unidade 6 de língua portuguesa é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos comigo? Como toda segunda-feira, eu vou contar para vocês um pouco sobre esse mito, o rapto de Perséfone. Então, esse mito grego também é chamado de mito das estações. Nessa história, o Hades, que é o deus do submundo, se apaixona por Perséfone, filha de Zeus e de Deméter, que é a deusa da agricultura, sendo considerada a rainha da primavera. Então, Perséfone era filha de Zeus e Deméter, que é a deusa da agricultura, e ela casa com o Hades, que é o deus do submundo. Então, Hades tinha por objetivo transformar Perséfone em sua rainha. Por esse motivo, esse deus a levou, de forma forçada, para os domínios do submundo. Deméter, bastante deprimida pelo desaparecimento da filha, fez que toda a terra ficasse infértil. Lembra que ela era a deusa da agricultura. Isso fez com que os homens começassem a morrer de fome. Diante dessa situação, foi feito um acordo entre Zeus, Deméter e Hades, no qual Perséfone passaria metade do ano com o marido Hades e a outra metade com sua mãe, Deméter. Dessa maneira, nos 6 meses que ocorrem a primavera e o verão, Deméter distribui sua fartura, fertilidade e generosidade por ter sua filha Perséfone ao seu lado. Já na outra metade do ano, os meses de outono e inverno, a tristeza dessa deusa devido à distância de Perséfone faz com que nada floresça. Então, esse é um mito da mitologia grega. E por que será que eu estou dando um mito como leitura inicial da segunda-feira? Então, porque nessa unidade a gente trabalhará os mitos como gênero textual. Vamos lá? Então, a aula de língua portuguesa, a gente vai iniciar a unidade 6, que chama A Vida por um Fio. Essa unidade começa na página 198. Então, abram o livro didático na página 198 e 199, que vai ter essas duas imagens. Então, A Vida por um Fio. Então, o que vocês sabem sobre essa imagem? O que ela está demonstrando para vocês? Então, você conhece esses personagens? Quais as características desses personagens auxiliam em seu reconhecimento? Você já ouviu ou leu alguma história em que esses personagens aparecem? Se você tivesse que criar uma história com um desses personagens, qual você escolheria e por quê? Então, a gente tem 2 personagens que são visivelmente deuses, tá? Deuses gregos, provavelmente pela imagem que está no escudo da moça. Então, vamos trabalhar os mitos. E vocês pensem as respostas que vocês dariam para essas perguntas, tá? Observando essa imagem. O que vocês fariam? Qual vocês utilizariam para escrever uma história? Por que será que escrevem histórias com deuses? Vamos ver? Então, vamos lá, né? Então, os mitos. O mito é uma narração de caráter fantástico, normalmente protagonizado por seres sobrenaturais e heróicos, sendo usado para explicar fatos da realidade e fenômenos naturais que não eram compreendidos pelos povos antigos. Então, o mito vem de muito longe, vem de muito antes na história, tá? Então, os povos antigos não sabiam explicar alguns fenômenos naturais que ocorriam. E como explicação, eles atribuíam isso a deuses, deuses que eram cultuados como uma forma deles tentarem manter a sobrevivência. Então, os povos antigos cultuavam esses deuses achando que eram esses deuses que permitiam que eles vivessem, que permitiam que a terra fosse fértil, como a Deméter, deusa da fertilidade e da agricultura, tá? Então, esse tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os fenômenos na natureza,
ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou civilização, com a utilização de simbologia. Então, existem símbolos, esses mitos. Então, existem personagens, deuses, heróis. Então, tudo isso misturado a fatos reais, características humanas e pessoas que existiram de fato. Então, vamos ver algumas características dos mitos. Então, um mito possui caráter explicativo ou simbólico, busca explicar a origem do mundo e do homem por meio de personagens como deuses ou semideuses, e explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, que não possuem embasamento para serem aceitas como verdades. A mitologia, então, existe a mitologia grega, romana, nórdica. Então, tudo isso faz parte da mitologia. A mitologia agrupa todos os mitos de uma determinada comunidade ou civilização. Então, por isso, mitologia grega, dos gregos, mitologia romana, referente à civilização romana. Tá? Então, isso vale para todos. Então, a mitologia agrupa todos os mitos. Dentre os mitos mais populares estão a da Caixa de Pandora, os mitos dos deuses que deram nomes para os planetas do Sistema Solar e o mito de Excalibur, tá? Então, por exemplo, Júpiter é um deus da mitologia romana, tá? Vênus também é uma deusa da mitologia romana. Então, esses nomes atribuídos aos planetas do Sistema Solar vêm da mitologia, tá? Então, isso a gente vai ver ao longo da unidade. Diferença entre mito e lenda. Então, muita gente acha que mito e lenda é a mesma coisa, mas estão equivocados, porque mito é uma coisa e lenda é outra. Então, tanto o mito como a lenda, eles são narrações que contam ou explicam episódios históricos ou religiosos de uma determinada comunidade. Porém, existem diferenças entre os dois. Os mitos são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. Já as lendas, por outro lado, são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas e exageradas, recebendo um ar fantástico. Tá? Então, uma lenda, por exemplo, do Curupira. Ela é baseada em alguma história onde um caçador se perdeu na floresta e aí inventaram um ser, que esse ser passava pela floresta com os pés virados e o caçador se perdeu seguindo o rastro desses pés. Então, é baseado numa história e é fantasiado algo em relação a uma história. Já o mito, ele tem seres, como deuses e monstros, que explicam alguma coisa, principalmente os fenômenos naturais, por meio de metáfora e de simbolismo, tá? Então, o primeiro contato que a gente vai ter agora com os mitos. Então, vocês vão ler os dois textos, um que está na página 200 e outro que está na página 201, e vocês vão responder as questões da página 202 até a 205. Eu quero que vocês coloquem a data de hoje no início da unidade, tá bom? Para a gente marcar o tempo. Beleza? Então, por hoje é só de língua portuguesa. Um beijão. Quem ficar com dúvida pode me procurar, tá? Até mais.